Está começando mais um Acredite Se Quiser. E como prometido, nesse programa de hoje nós vamos contar histórias de lobisomem, relatos de lobisomem enviados pelos nossos ouvintes e apoiadores. Então, hoje nós temos muita coisa para discutir, não é mesmo, Sr. Fudjack? Isso aí, Mr. PH. Então vamos falar aí sobre vários casos que os ouvintes enviaram pra gente, casos muito legais e que eu percebi alguns padrões ali bem interessantes e que remetem a vários outros casos que a gente conhece, que a gente já comentou, casos que a gente não comentou também, mas que a gente conhece, casos dentro da mitologia do lobisomem que também se enquadram, e também casos com o intruso esporádico agressivo. Nosso amigo chupa-cabras, oh, maravilha! Tem uns detalhes ali que remetem bem aos casos de chupa-cabras, e a gente vai comentar também. Pois é, então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, vamos começar a escutar esses relatos. Licantropia, lua cheia, chupa-cabras, quaresma, bala de prata, Skinwalker. Acredite se quiser. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acreditesequiser.podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você! Vamos lá então, né, meu amigo? Como tinha te contado o relato, eu devia ter por volta ali dos 12 anos. Estava na casa da minha avó na roça, uma região bem vazia ali entre Pouso Alegre e Estiva. Estava sentado na sala da minha avó, era de noite, estava eu, meu pai, minha mãe, tinha 2 primos meus, minha avó, meu avô, tudo na sala ali. Eu senti que tinha algo olhando do lado de fora da casa para dentro da casa. E a região externa da casa, ela tem um quintal grande. A parte da sala pra frente dá uns 5 metros, tem um barranco. Você subir nesse barranco, você sai do paiol do galinheiro. E eu senti que tinha algo me olhando naquela direção. Então, quando eu olhei pra cima do galinheiro, percebi que tinha algo de cócoras, inteiramente preto, com olhos vermelhos, bem cintilantes, olhando em direção. E aquilo me assustou muito, eu fiquei paralisado durante um tempo olhando. E do nada aquilo saiu, sumiu, tipo, num piscar de olhos muito rápido. E o gado do meu avô, naquela época, ele deu um rugido muito grande. E nessa hora que ele deu o rugido, todo mundo se assustou. E com esse susto, né, que todo mundo levou, a gente ficou meio olhando assustado e tal. Só que ninguém quis sair para poder ver, porque já era tarde da noite, era por volta de umas 9, 10 da noite. E, cara, ninguém sai esse horário na roça para poder ver o que tava acontecendo. Então, a gente ficou dentro de casa. E nessa noite, na hora que eu fui dormir, com muito medo daquilo, né? Porque eu tinha visto aquele negócio estranho. Então aquilo me assustou muito. Deu por volta das 2 horas da manhã. Eu acordei com algo passando pela janela. Foi bizarro, porque era meio canídeo. Não era totalmente o rosto de um cachorro. Era o rosto de cachorro com o focinho mais curto. Que era muito grande, passando pela janela. Assim, bem devagar. Só veio aquela sombra passando. E aquilo passou rápido. Não foi tão rápido, mas deu pra notar, mas foi rápido. E ele pega, sobe e começa a fazer muito barulho ali, mas muito barulho. Nisso todo mundo acorda e com medo você não dorme mais. Meu avô acordou por volta de umas 4 horas da manhã, com barulho também. Eu levantei e fui conversar com ele. Ele falou, filho, isso acontecia muito tempo atrás, então a gente tá voltando a acontecer. É algo que vinha e sumia, e agora tá aparecendo. E nisso amanheceu o dia, a gente foi, eu, meu avô e um tio que mora perto da casa do meu avô, a gente foi ver o que tinha acontecido. Primeiro a gente foi olhar o gado, que foi o que mais assustou a gente. E perto da casa do meu avô tá um ribanceiro, uns 6 metros de altura. O boi foi atacado, tava lá embaixo, todo estraçalhado, puxado, tudo aberto, com marcas bem grandes de garra. O estômago dele tava pra fora, só que não tava do lado do boi.
tava pra cima, tava uns 3 metros de distância de boi, só que em cima do penhasco. E não foi do lado que ele caiu, foi do outro lado. Isso foi bem bizarro. E na hora que a gente chegou no galinheiro, o galinheiro tava inteirinho estourado, umas galinhas mortas, outras machucadas, mas ele tava inteirinho destruído. E cara, foi bizarro, porque o meu avô, ele viu aquilo e ficou assustado. Falei, cara, voltou a acontecer isso. Tinha parado e voltou. Então é algo que é comum na região, faz tempo que não acontecia, mas acontece. E um outro relato que eu tenho, eu era recém-habilitado, tinha acabado de tirar a carteira, e a minha família mexe com salgado. A gente tinha que fazer uma entrega numa festa, que é uma festa depois da casa do meu avô, cada uns 25 minutos depois. Só que da cidade até onde era essa festa, dá 40 minutos de carro, 40 minutos, 50 minutos, com a estrada ruim, porque a estrada ela era ruim. Hoje em dia ela é asfaltada, mas naquela época ela não era. Foi eu e meu pai fazer essa entrega de salgados, a gente saiu de casa, era por volta de umas 7, para poder chegar lá umas 8 e entregar. Quando foi às 7h30, no breu da estrada, o carro que a gente entregava não tinha som, porque eu e meu pai gostavam de entregar e conversando. Aí a gente conversando, tava chegando num trecho que ele era eucalipto do lado esquerdo e do lado direito ele era um pasto, mas o dono dessa fazenda, ele já tava mais relaxadão, não tava cuidando tão bem mais, porque ele já não queria mais aquilo. E tava um pasto alto, então a gente começou a escutar um barulho de um bicho grande correndo do lado direito do carro, dentro daquele mato. E, cara, eu tava uns 60 por hora no carro na época, e aquele barulho, e meu pai falou, você tá escutando? Eu falei, tô escutando, pai. E aquilo foi dando um gelo na gente, tipo, foi esfriando o ar mesmo, sabe? Foi estranho. E do nada, aquele barulho parou e passou um negócio na frente do carro. Cara, o carro tava 60 por hora. Passou um bicho inteiro preto, arrepiado, na frente do carro. Cara, a estrada dá uns 5 metros de largura. Ele pulou rápido, de um lado pro outro, no mato, só, rapidão. Parecia como se fosse um cachorro, enquanto ele vai atacar, tipo, naquela posição clássica que você vai pesquisar guepardo no Google e aparece ele juntando a pata de trás com a pata da frente para atravessar rápido. Era aquilo. Só que do tamanho de 1,80 m mais ou menos, cara, atravessando. Nisso, eu olhei pra cara do meu pai olhou pra mim totalmente assustado. Meu pai, ele é negro, cara, ele ficou branco na hora. Foi muito estranho e engraçado, mas depois, né, porque na hora a gente gelou. E, cara, que ele foi pro lado esquerdo da estrada e barulho tremendo de galho quebrando no chão por causa dele tá correndo. E aquilo foi assustador, cara. Na hora meu pai gelou, meu pai falou assim, acelera. Eu falei, pai, estrada de buraco, cara. Ele falou, foda-se, corre, vambora. Entregar esse negócio logo e vambora. Tanto que a gente chegou naquele lugar, que era a festa, entregamos os salgados, e por esse lugar dá pra sair em Estiva, só que é mais meia hora, pela estrada de terra, né? Só que vai por aqui, não vamos voltar pra Pouso Alegre pela essa estrada não, nós volta pelo Fernão Dias, pelo asfalto e já era. Aí foi isso que a gente fez, voltamos, fomos pro Estiva, e depois voltamos, que a gente não quis voltar pelo mesmo caminho comigo. É isso, valeu. Vamos lá, senhor Fudjek. O primeiro relato é do Carlos Augusto, né? A gente acabou de escutar aí. E esse primeiro relato casa muito com o que a gente já vem conversando aqui, né? Ele encontrou um boi ali, todo destroçado num barranco. Escutaram o barulho de gado correndo ali. O galinheiro dele também estava destruído. E logo depois ele conta ali que um animal grande, preto, com pelos arrepiados pelas costas, com o corpo mais alto, assim, que um cachorro normal, correndo lá da estrada do carro dele, cara. E do nada cruza a frente dele aquele monstro parecendo... Você lembra do lobisomem americano em Londres? Sim. Pois é, tipo aquilo, cara. Cara, é bizarro, né? Pô, ele falou que o gado, né, foi encontrado morto e tudo. Pra você matar uma cabeça de gado, um bovino, alguma coisa assim, não é fácil, cara. Não é fácil. Tem bovino aí que você não pode chegar perto, porque ele já avança em cima e quer dar uma chifrada e tudo. Então não é fácil de você chegar perto de um animal de grande porte assim, ainda mais pra matar, como foi o caso aí, né? E estraçalhar o animal, como ele relatou, isso tudo chama atenção, né? E a questão do galinheiro ali destruído também, né? Isso remete a vários casos de chupacabras, em que as aves estavam no galinheiro, passaram a noite lá e de repente de manhã o galinheiro estava destroçado e as galinhas mortas aonde elas dormiam. Elas nem tiveram tempo de fugir. Cara, e o engraçado é que não faz barulho, não faz nada, ninguém escuta, né? Pois é. Pegou, levou, matou, sem grito, sem nada. É como se tivesse alguma hipnose coletiva em cima desses animais, né? Tem um grande domínio sobre eles. Durante esse programa aqui, durante os relatos que vocês vão escutar, vocês vão escutar muito caso, vocês vão falar, pô, isso aí não era lobisomem, não. Isso aí era um chupa-cabra. Mas vai saber se um é primo do outro, é irmão, alguma coisa, porque, cara, pra mim, aparentemente as histórias, elas estão ligadas. Existe uma relação. A gente percebe isso nitidamente, né, Pega?
Uma relação tem. Agora a gente só tem que entender o que é um, o que é outro, suas origens, suas motivações. Pois é. Vamos continuar escutando aqui os relatos, sim, a gente vai discutindo ao longo que a gente for escutando. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Olá, PH, olá, Jackson. Meu nome é Carolina, tenho 30 anos, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e essa situação é quando nós morávamos ainda em São Paulo e vínhamos para cá só para passar as férias. Geralmente isso acontecia final de ano. Foi uma viagem feita, era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Nós sempre vínhamos de carro. Meu pai sempre preferiu pegar a estrada à noite, então essa situação aconteceu no meio da madrugada, um pouco antes de chegar aqui em Campo Grande. E foi o seguinte, meu pai dirigindo, minha mãe na frente com ele, eu e meu irmão, nós éramos pequenos, acho que eu tinha por volta ali de uns 5 anos para menos, meu irmão um pouco mais velho que eu. Nós estávamos dormindo no banco de trás, e aí a minha mãe, ela é uma pessoa muito sensitiva, sempre foi, até hoje. E aí ela começou a ficar muito agoniada, ela comentou com meu pai que ela estava com medo. E na cabeça dela, as portas de trás iriam se abrir e eu e meu irmão a gente ia cair. E aí aquela estrada vazia, e ela já começou a pensar no pior e tal. E aí o desespero dela foi tão grande que ela tirou o cinto, virou para trás, de joelho no banco, ficou segurando meu irmão e meu pai falando assim, não, mas isso é impossível, a porta tá com trava, etc. E minha mãe naquele desespero. E nisso, meu pai avista logo à frente um ser. Então, na descrição do meu pai, esse ser ele era muito grande, onde assim a parte traseira desse ser dava-se na altura do capô do carro um pouco mais alto. Pra vocês terem noção, ele estava abaixado no meio da estrada. Nisso tomou um cheiro assim de carniça, um cheiro de coisa podre, meu pai assim associou a carniça, né? Mas que era um pouco mais diferente do que aquele cheiro podre de carniça, né? Um cheiro ruim. Tomou conta do carro e aí meu pai passou ao lado. E nisso ele olhou no retrovisor. O que ele descreve é o seguinte: era uma cara comprida, parecia uma caveira, mas era um rosto que lembrava um pouco humano, olhos vermelhos, era peludo, porém um pelo meio escasso, parecia pele com sarna, sabe? Aquele pelo meio ralo, grande, mais ralo, e ele estava abaixado comendo alguma coisa, e daí no que meu pai passou, ele só olhou para frente para ver o carro passando, né? E aí aquele silêncio tomou conta do carro, minha mãe, assim, embasbacada, dizendo assim, e aí meu pai falou, isso daí provavelmente é um lobisomem, porque não tem bicho com essa característica, isso não é lobo não, é muito grande pra ser lobo, tem uma cara de gente, isso é impressionante. E por fim, minha mãe foi se acalmando, virou pra frente, colocou o cinto, aí chegamos aqui em Campo Grande. Lembro que eles não comentaram comigo com meu irmão, porque era uma história muito pesada. É igual eu falei pra você, se não fosse meus pais me contando, talvez eu não acreditaria. E aí a gente soube aí um pouco mais à frente, né, uns anos depois do acontecido. Mas é isso, tá? Mais um caos aí pra vocês. É muito sucesso. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Adoro trabalhar ouvindo vocês. E aí é isso, tá? Qualquer novidade por aqui, qualquer outro caos, eu conto. Beijão. Esse relato agora foi da Carolina. Ela mandou pra gente esse relato. Cara, a gente vai escutar muito esse relato, assim, que tá viajando de carro numa região mais deserta e vê alguma coisa ali no acostamento ou algum animal tá lá parado na estrada. No caso dela, ela relatou um bicho gigante comendo algum bicho morto lá. E, de novo, a descrição do nosso amigo. Um cachorro muito grande, negro, pelo ralo, assim, parecendo uma peladeira, com aqueles espinhos nas costas. O cheiro forte, o cheiro muito forte, que ela fala que lembra um cheiro de carniça. Mas podia ser cheiro de enxofre também, né? Sim. Agora, uma coisa interessante que vale a pena a gente falar antes de todos os outros aí. No primeiro programa a gente comentou sobre uma característica nas histórias de lobisomem, que algumas histórias você tem um lobo muito grande e amedrontador. Algo bem animalesco mesmo. Em outros você já tem um ser que é bípede, meio humano, meio lobo. E aí, nesses relatos de hoje, a gente vê também essas características. Algumas pessoas relatando uma espécie de lobo muito grande mesmo, e outros falando de um ser bípede. E tem aí, pelo menos, um caso em que a criatura, ela muda, né? Uma hora ela tá andando de 4, uma hora ela tá bípede.
Isso é bem interessante. É uma característica que observo em todas as histórias no mundo inteiro envolvendo o lobisomem, né? Como se fosse uma variante, né, digamos. Pois é, pra mim, essas pessoas que viram ele só andando de 4 não tiveram oportunidade de interagir com ele pra ele levantar, que ele, uma hora ou outra ele ia levantar também. Eles só não tiveram oportunidade de presenciar isso. Porque é muito comum isso, cara, dele andar em 2 pernas ali, bípede, né? Uhum. Pois é. Característica bem interessante, né, desses relatos. E é interessante que vai surgindo um padrão, né? Pessoas que não se conhecem relatando basicamente a mesma coisa, né? Sim, sim. Então vamos lá, vamos continuar os relatos. Fala PH, fala Jackson, meu nome é Cláudio, eu falo aqui de Mariporã. O fato que eu vou contar com vocês aconteceu na época de 1960, ali por volta de 68. E aconteceu com meu pai, meu irmão, depois que quem não conhece, Mariporã é uma zona de mata, tá? É bem fechada, ainda é fechada, e na época é mais ainda. E eles foram caçar, cara. Tipo, eles combinaram com um caseiro vizinho, né, que eles moravam num sítio, combinaram de caçar. Não era noite de lua cheia, tá? Deixo isso bem claro. Era uma noite de lua clara mesmo, começando do quarto minguante. E eles combinaram, foram com o vizinho lá, foram na hora determinada, foram lá, chamaram o cara na casa dele e ninguém atendeu, entendeu? Chamavam na porta, chamavam o nome, batiam na porta, eles não atendiam. E como eles já estavam lá mesmo, né, eles pegaram e foram matar dentro. Na época tinham 3 cachorros, né, cachorros que já era acostumado a caçar com eles pelo mato lá. E caminharam mais ou menos por volta de uns 15, 20 minutos no mato. Daí viram, mas pela trilha, avistaram numa curva lá, 2 olhos, né? 2 olhos brilhando no meio do mato lá, vermelho. E lógico, pararam um tempo, olharam, o negócio não se mexia, ficava só como se estivesse encarando eles. O farolete, né, que tinham na época, clareava, não sumia naquele ponto, desaparecia, não conseguia focar em nada. E como o cachorro estava tudo acuado, já o cachorro estava rodeando, eles não queriam entrar na mata, eles aproveitaram e atiraram, né? Tá ali com uma espingarda cartucheira, que era de 2 canos, que se usava muito na época. Eu acredito, como o pai falava, era uma 32. E o negócio atirou, via que o mato em volta mexia tudo, mas nada. Quer dizer, o bichinho continuou brilhando o olho lá. Como os cachorros também não queriam mais nada, já estavam voltando para casa, eles pegaram, viraram o caminho e voltaram, entendeu? Retornaram lá, não quiseram saber o que era aquilo. Porque, logicamente, nessa época o pessoal também era muito supersticioso, né? Se falava muito de curupira e outras coisas que você tinha no meio do mato. Então voltaram para casa. E daí retornaram no outro dia. Conversaram com o caseiro lá, o cara falou que não vi ninguém, não quis dar muito detalhe. E foram ver onde que eles atiraram, né? O que tinha no meio do mato lá que eles atiraram lá. Daí, naquele ponto, viu que tá tudo limpo, né? Que o chumbo cortou todas as árvores, os galhos em volta. Mas não tinha sangue, não tinha nada, cara. Daí, praticamente, eles passaram uns bons tempos lá sem caçar. E questão, logicamente, de animais, na época que sumia, como era época zona de mata, você perdia muitos bichos. Então, eles não se preocupavam em ir atrás de galinhas, escabas que sumiam no meio do mato. Eles não corriam pra ver, tipo, pra te falar que achavam alguma coisa lá. Essa aí agora foi do Cláudio Donizete. Por volta de 1960, eles foram caçar à noite. E, cara, o interessante desse caso é porque eles viram os 2 olhos vermelhos, que é a característica principal ali do nosso amigo chupacabra, né? O olho grande ali, como tendo uma bioluminescência. Só que nesse caso, ele disparou 2 tiros de cartucheira contra o animal e parece que o animal nem fez cosquinha nele. Ele se lixou pros tiros e foi embora. Pois é. É curioso, né? Nas histórias envolvendo lobisomem, existe essa característica, né? De às vezes dar o tiro na criatura, a criatura não se abater, não ligar pro tiro, né? Como se não tivesse ferido nem sentido o disparo. Mas aí depois, quando supostamente ela volta a uma forma humana, aí a pessoa fica com ferimento, né? E tem casos de morte, inclusive, como a gente vai ver. Já no caso de chupacabras, isso já é um pouquinho diferente, porque eu não conheço nenhum caso em que o agricultor tenha disparado contra os chupacabras e os chupacabras tenham morrido. Apenas conheço um caso lá na Guatemala. Inclusive, existem fotos do cadáver na internet, né? Dos ossos e tudo. E é interessante, é o único caso que eu conheço assim. Quantas pessoas não tentaram disparar contra os chupacabras, né? Quando ele estava por aí. E não se tem relato de terem matado a criatura. Aliás, lembrando agora, dentro da história dos chupacabras, o militar que lá do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, ele relatou para os ufólogos, o nosso informante, que foi disparado com um fuzil FAL, dispararam contra os chupacabras, né? Ele tinha caído naquelas armadilhas de urso, tinha ficado imobilizado e aí eles dispararam para matar a criatura.
E conseguiram matar ele? Conseguiram e daí capturaram, né, a criatura morta e embarcaram no avião para Londrina. E de Londrina foi para os States. Eita, nossos amigos gringos aí fuçando nossa vida. Então vamos lá. Vamos lá que agora os relatos começam a ficar mais tensos. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Fala PH, fala UFOJack, tudo bem com vocês? Pessoal ouvinte, está ouvindo aí o podcast do Acredite Se Quiser. Eu mandei um e-mail aí pra você, né, PH, contando um relato aí sobre lobisomem que aconteceu na minha família, né, cara? E aí, pra gente ir direto ao ponto, vou contextualizar um pouquinho. Minha família é gigantesca no Ceará, né? Então, a família do meu pai e da minha mãe são da mesma cidade. E tem umas terras lá, né, que são dos meus tios, uma fazenda que herdaram do meu bisavô e passou pelo meu avô, então até hoje lá eles vivem da terra. E a família do meu pai são 11 irmãos, uma mulher e 10 homens, né? Então, tipo, a mulher é a mais velha, ela é casada com esse meu tio, que foi o que avistou a coisa. E eles têm a terra deles, que é um pouquinho, a uns 10 km, assim, de distância. Acho que nem tudo isso da fazenda da minha família. E aí esse meu tio, com a minha tia, eles plantam feijão, algodão, criam bode, porco, criam algumas cabeças de gado, assim, eles vendem leite, etc, né? Fazem doce, essas coisas. A principal fonte de renda deles é a plantação de feijão, né? E aí, para plantar o feijão, você precisa fazer a irrigação dele de madrugada também, né? Então meu tio acorda por volta das 12h30, 3 da manhã, e aí ele levanta e vai lá e liga a irrigação. E assim, nordestão do Ceará, né, cara? Tipo, a região mais afastada de Quixeramobim, que é a cidade, né? É a parte rural da cidade ali. É aquele breu, né, cara? E só a luz da lua é bonito pra caramba. E a casa do meu tio fica numa parte mais elevada das terras dele. E tem uma árvore bem grande no fundo da casa, assim, onde tem a porta da cozinha. Cozinha é o último cômodo, né? Começa no alpendre lá pela sala. Aquelas típicas casas de fazenda do Nordeste, né? Não é tão grande, mas é grandinha até. E aí tem eu acho que é uma macieira, cara, não tenho certeza. Tem essa árvore grande aí. Eu já fui lá várias vezes, né? Então tô falando do que eu vi. E aí meu tio gosta de sair antes de fazer a irrigação, ele acorda, pega o cigarrinho de palha dele lá e aí ele vai lá fumar, né? Ele fuma, fica observando as estrelas, ele sempre gostou muito de natureza e tudo, ele gosta muito do sertão, foi criado ali, ele ama muito, né? E aí beleza, como ele abriu a porta da cozinha, a luz da cozinha ilumina o quintal, né? E aí, assim, mais ou menos uns 3 metros, 4 metros pra frente dele, assim, ele avistou uma silhueta, né, meu? Grande, assim. E aí ele falou, porra, um dos meus bodes, o meu porco fugiu, né? Botar o bicho pra dentro. Aí ele foi já assoviando, foi andando lá, foi mexendo com o bicho. Aí quando ele foi chegando perto, assim, cara, ele viu que o negócio era muito bizarro, cara. Ele tava, tipo assim, ele tava de joelho no chão, o que o meu tio descreve, tá? Os joelhos no chão, os cotovelos no chão e, tipo, as mãos, assim, meio mole, assim, pra frente, só que, tipo, encostada na cabeça, assim, olhando pro meu tio como se, sei lá, tivesse tentando esconder, um bagulho muito bizarro. E meu tio disse que, cara, é incrível como a descrição dele, do que ele viu, isso já, cara, tem mais de 15 anos. A descrição casa com vários relatos que eu já ouvi, cara, vários, tanto em podcast como de outras pessoas. Pelo esparso, muito grosso, e o olho vermelho. Só que o meu tio, como ele viu mais perto, assim, tipo, ele disse que o olho era um olho vermelho quando estivesse machucado, sabe? Quando você machuca o olho, ele fica totalmente vermelho, assim, estoura os vasos, assim. Era bizarro, assim, tipo, bizarro. Uma cara medonha, sei lá, uma cara, um misto de dor e de ódio, sabe? E meu tio, quando viu aquilo, gelou a espinha dele. Ele só pensou em correr de volta pra cozinha, né, cara? Correu de volta, no que ele correu de volta, assim, aquelas portas que abre embaixo em cima, sabe? Porta antiga. Ele fechou embaixo, quando ele foi fechar em cima, ele viu que o bicho resolveu correr atrás dele. Aí o bicho veio, aí ele fechou a porta e ele começou a bater na porta pra caramba. Ele passou os trincos, aqueles trincos de ferro, né? E aí nisso que começou o barulho, ele começou a gritar pra minha tia acordar. E esse meu tio e minha tia, eles têm 5 filhas, né? E as meninas acordaram com barulho, começaram a gritar, e meu tio gritando, fechem as janelas dos seus quartos, tem um bicho lá fora, fecha tudo. E aí começou a gritar, e aí ele pediu pra minha tia ficar na porta, ele correu, pegou a espingarda dele. Nisso que ele foi pegar a espingarda, o bicho saiu e começou a bater na janela das meninas, né? Ouviu o grito das meninas, foi bater na janela lá. Começou a bater bastante, a janela não tinha um trinco tão forte como o da porta, então ele correu pra fora, falou, minha tia, abre a porta que eu vou matar esse bicho. Aí ele saiu, cara, deu 2 tiros, mas um tiro pegou, certeza.
Que ele deu tiro, o bicho fez um barulho, tipo, igual você dá machuca um cachorro, sabe? Quando o cachorro é machucado, tadinho, faz aquele gemidinho lá. Ele fez um gemido assim, tipo, e saiu correndo muito rápido. E deixou um rastro de sangue lá, né? E aí meu tio voltou pra dentro, acalmou as meninas e tudo. Não mora ninguém perto, né? Assim, nesses lugares. A vizinhança é, tipo, é distante, né, cara? É bem sertãozão mesmo. Mas tem um pessoal que trabalha, funcionário lá da fazenda dele, o pessoal mora um pouco mais perto. O pessoal viu barulho de tiro, correu lá, né, mano? Pegou o cavalo, moto, sei lá, e vieram lá. E aí deu todo o suporte e tal, etc. Aí tem um fato importante. Próximo das terras do meu tio, uma semana antes, 10 dias antes do fato em si, migrou um grupo de ciganos e ocuparam uma terra lá e fizeram um assentamento provisório. E é um pessoal que convivia na fazenda dele, vinha comprar feijão, vinha comprar galinha, comprar ovo, comprar leite e tal, né? Normal. E aí meu tio anunciou que ele ia pagar um dinheiro pra quem ficasse de campana lá pra matar esse bicho, né? Ele tá com medo de aparecer de novo, ele saía de madrugada pra irrigar lá o feijão e podia morrer, ou pior ainda, matar ele e vir matar as crianças, né? E aí ficou uns caras de campana lá, os caras ficaram ainda umas 2, 3 semanas, o bicho não apareceu mais. Nesse meio tempo que os caras ficaram de campana, inclusive eram caras do assentamento, tá? Veio uma notícia de que um homem havia morrido de um ferimento, um homem dessa comunidade. Depois disso, eles mudaram de lá. E nunca mais aconteceu. Aconteceu uma vez só e nunca mais aconteceu. Eu não sei, não sei se tem a ver de fato, se o cara que virava o lobisomem é dessa comunidade de ciganos aí, mas pelo menos é uma coincidência, né? E aí, meu tio, essa história eu não ouvi do meu tio, eu ouvi na casa dele, ouvi a história direto da boca das minhas primas e da minha tia. Elas 6 me contaram isso, e o meu tio ele se afasta. A minha irmã mais nova, que é 12 anos mais nova do que eu, esteve no Ceará mais recente do que eu, e eles de novo retomaram essa história e meu tio se afastou de novo, tá? Tem um rio lá dentro da fazenda do meu avô, aí eles estavam lá na beira do rio, comendo, se divertindo, aí foram contar a história, meu tio se afasta, ele não consegue falar. Meu tio ele ficou bem abalado com isso. Leandro, eu estava lá, eu vi a cara dele, a cara que ele faz, tipo, na hora que começa a contar a história, tanto que ele vem pedir desculpa depois, né, porque, tipo, vai lá, o sobrinho dele vai lá visitar ele no Ceará, e ele, pô, você vem aqui, meu filho, eu não consigo contar a história pra você me desculpa, o tio não consegue falar disso, não sei porquê, e etc. Ele só contou essa história uma vez, que foi pras meninas, a história do que ele viu, né, porque elas perguntaram como é que era, ele contou. Primeiro, as meninas falam que o grito do bicho quando ele tava arranhando, batendo na porta, era tipo uma mistura de lamento com berro, tipo, de um animal que tá com fome, precisando comer e tá querendo te atacar. Mas ao mesmo tempo parecia um lamento, assim, parecia um choro. Parecia que tava sentindo muita dor. E o meu tio disse que a cara dele tinha um misto parecido com esses sentimentos, tipo, de muito ódio, mas também de muita dor. Sei lá, era como se ele estivesse sendo impulsionado a fazer aquilo. Eu tirei essas minhas conclusões, né? Mas meu tio disse que o rosto, aquela feição, se existir de fato um demônio, a feição dele provavelmente é aquela ali. E é uma coisa que assustou ele demais. Até hoje, até depois de tantos anos, ele ainda acorda no meio da noite, ele ainda tem problema com isso. Foi uma parada que afetou bastante ele, tá? E assim, eu tô compartilhando esse relato porque eu ouvi da boca das pessoas que estiveram envolvidas. Eu vi na cara do meu tio, a cara dele, como ele fica meio pálido, assim, sabe? Tipo assim, como pessoas que já tiveram crise de ansiedade, como eu já tive. Aquele, você fica suando frio, você começa a passar meio mal, assim. É assim que ele fica, ele se afasta, ele vai pra longe, tá? Então, e a minha intenção de compartilhar isso depois de tanto tempo, querer falar disso, é porque eu ouvi vários relatos e todos os relatos têm a mesma descrição que o meu tio deu do bicho, cara. Todos os relatos. É um fenômeno que precisa ser investigado, precisa ser levado mais a sério, porque sei lá que porra é essa, cara. O que faz se é biológico, faz uma pessoa virar um negócio desse, se é uma maldição, se é um negócio mais folclórico, sei lá, cara. O negócio é bizarro, velho. Bizarro mesmo. Quando começam a contar a história, tipo, o lugar fica até meio pesado, assim, sabe? É uma família bem divertida, o pessoal fala muito, conversador, mas quando conta isso, o pessoal fica em silêncio, assim, porque foi bem, bem pesado mesmo. E é isso aí, cara. Espero poder ter detalhado o melhor possível aí pra trazer mais informações pra ajudar vocês aí a traçar uns padrões sobre isso, tá? Eu agradeço aí o espaço, sou muito fã aí do podcast, vou sempre acompanhar vocês, continuar apoiando aí no Apoia-se e vamos juntos aí. Um grande abraço para todos aí.
Cara, essa história do Leandro, ela casa muito com várias histórias que a gente conhece de eu dei um tiro num bicho e depois no dia seguinte apareceu alguém morto, ou então apareceu alguém com ferimento a bala no mesmo lugar que o bicho levou o tiro. No caso dele, o que é interessante no caso dele também, é que ele relata que atiraram contra esse ser, e depois chegou a notícia que tinha um assentamento cigano perto da fazenda deles lá, e um desses ciganos desse assentamento tinha morrido baleado. Ele não chegou a ver o corpo nem nada pra ver se o tiro era o mesmo, mas é muita coincidência, né? Pois é bem interessante isso, né? De ocorrer assim, essa coincidência, né? Essa estranha coincidência que a gente vê em um monte de casos, né? O agricultor vê a criatura anômala, o lobo ou o ser bípede, dispara contra ela, e ela vê que não é algo humano, e depois se descobre que alguém ali perto, o morador ali perto, estava com ferimento à bala, né? Ou que morreu por causa de um ferimento à bala. Isso acontece, bastante casos, assim. O caso dele que me chamou a atenção é quando ele fala do assentamento cigano. Esses acampamentos ciganos, eles são muito envoltos em histórias de místicas, de pactos, de mágica. E, pra mim meio que faz sentido, assim, ter alguém ali que seja, vamos pôr aspas, assim, um lobisomem entre eles ali, entendeu? Por isso que estão sempre se mudando, migrando de lugar, pra não irem atrás dele, né? Pois é, isso faz sentido. É um ponto de vista interessante, né? Porque, veja, tem ciganos em muitos lugares do planeta, né? Tem na Ásia, tem na América, tem na Europa. Então, e você tem fenômenos de lobisomem em todas essas áreas, né? Então, se um povo como esse, se tiver alguma criatura assim envolvida nesse povo, isso explica por que se disseminou tanto, né? Uhum. Eles estão sempre se mudando e, de repente, a gente não sabe como é que funciona. Segundo o folclore e as lendas, quando uma pessoa é atacada por um lobisomem e sobrevive, ela se torna um também, né? Sim. Então, vamos saber. É nesse ponto, assim, cara, que eu fico meio bugado com essas histórias, porque até quando tem criaturas e tal, e a gente pode linkar ela ao chupacabra, passa por um evento ufológico, alguma coisa. Mas quando começa essa parada mais sobrenatural de, eu atirei num bicho que parecia um lobo, e depois aparece uma pessoa morta, já vai pra um lado mais folclórico do negócio, assim, que até então eu nunca achei que podia ser verdade. Pois é. E você falando sobre isso, me lembrou dos skinwalkers, né? A lenda lá dos Navarro e tudo, que é basicamente uma variante do fenômeno do lobisomem, né? Mas que tem uma ligação com o fenômeno ufológico. Talvez originado em outras dimensões, alguma coisa assim, né? O próximo caso é nessa mesma linha. Vamos lá, vamos escutar. Fala PH, fala Jackson, um abraço pra vocês, parabéns pelo podcast, não percam tô sempre esperando o próximo. E hoje é uma felicidade muito grande poder vir aqui compartilhar algum relato com vocês. Vou passar um relato pra vocês que minha mãe me passou por esses dias sobre uma coisa que aconteceu na casa dos meus avós. Meus avós moravam numa cidade do interior de Pernambuco chamada Rio Formoso. Eles moravam em um sítio. Um certo dia à noite, se ouviu zoada no galinheiro da casa. Meu avô já tinha perdido algumas galinhas em alguns dias anteriores, e ele resolveu ir até o galinheiro e espantar essa coisa, esse bicho, esse animal, tava lá, pegando e atacando as galinhas. Ao sair de casa, ele se depara com um cachorro ou lobo muito grande dentro do galinheiro, e ele pega pedras e joga nesse lobo, cachorro, e essas pedras batem nas costas dele, do animal, na parte dorsal, na parte superior, e esse animal sai correndo, deixa as galinhas e sai correndo. E pela manhã, meu avô, ao sair de casa para trabalhar, ele trabalhava tirando areia do rio, que se chama de areia lavada. Ele percebe que o amigo dele, o colega de trabalho dele, não tinha chegado ainda. E ele decide ir até a casa desse colega dele, porque trabalhar sozinho era impossível para tirar areia. Ele precisaria de ajuda. Ele vai lá na casa desse amigo dele, e ao chegar lá, ele se depara com esse cara, machucado nas costas, como um machucado de alguém ter jogado uma pedra. E ele se espanta e pergunta, o nome dele era Paraíba. Paraíba, o que foi que aconteceu? Você tá com as costas machucadas. Paraíba responde, né, que não se lembra, não faz ideia do que aconteceu, foi dormir normalmente, e ao acordar, se acordou com esse ferimento nas costas e não tinha condições de trabalhar. O que é interessante aqui, ligar os fatos aqui,
já se tinha histórias, boatos, conversas que esse Paraíba se transformava em lobisomem à noite. Porque ele aparecia várias vezes durante o dia machucado, da mesma maneira que ele aparecia naquela noite. Ele aparecia com arranhões, como se alguém tivesse passado em arame farpado, sabe? E ninguém encontrava esse Paraíba à noite. Ninguém via ele à noite. Ninguém via ele à noite. Eu, particularmente, já cheguei a conhecer ele. Hoje ele é morto, já morreu, faleceu. Eu já cheguei a conhecer ele assim, quando tinha meus 12, 10 anos. E é muito estranho, sabe? É muito estranho isso acontecer, que ninguém vê o homem à noite. Durante o dia ele aparece, mas às vezes outro aparece machucado, arranhado. E é muito estranha essa história, sabe? E tô relatando pra vocês, aí fica a par de vocês, como se diz no podcast, como fazer jus ao nome do podcast, né? Acredite se quiser. Novamente, Jackson, o Renan contou a história pra gente de um animal atacando galinheiro numa fazenda lá, antigamente. Geralmente esses casos são mais antigos, né? São casos assim que, o avô contou. São casos mais, como é que eu posso dizer assim? Aqueles causos de roça. Uhum. E a mesma coisa, ele viu o bicho lá atacando o galinheiro, sentou o dedo no bicho, atirou nele. E o mais interessante aqui é que no outro dia, o avô dele tinha um ajudante no trabalho, chamou ele pra trabalhar e falou que não podia ir, eu não posso e tal, porque ele tava com um ferimento nas costas. E ele não se lembra como ele se machucou, mas o avô dele atirou no bicho exatamente no local que esse cara tava machucado. Pois é. É aquele aspecto, né? Que a Pois gente é. tava comentando. Então, cara, isso aí me buga demais. O cara era um lobisomem, então? Transformava em lobo? Isso é uma coisa, assim, pra mim, muito fantástica, cara. Mas, novamente, chega tanta coisa pra gente que eu não duvido. Pois é, a questão é explicar essa transformação, né? Como é que isso aí pode ser? Cara, biologicamente falando, com o pé no chão, uma pessoa transmutar, assim, de um pra outro, uma mudança física, assim, o corpo se transforma, tipo um Hulk da vida, é muito, sei lá, maluco de se pensar, né? Vamos lá, pra nossa próxima história. Fala aí, PH, tranquilo? Então, vou pedir pra você me deixar como anônimo, porque meus parentes, eles são muito discretos, assim, tem uma pegada de conservador, assim, mas é mais discreto e religioso discreto do que conservadorismo, eles são bem tímidos e tudo mais, mas pode me deixar como um cidadão fantasma, se você quiser colocar assim. Mas vamos lá então, o relato de lobisomem que eu tenho são das minhas avós, das minhas duas avós, cada uma teve um avistamento diferente. Vou começar pela minha avó materna. Ela era uma noite de quaresma, como o clássico sempre, né? Na quaresma. O bairro, ele tava muito no começo ainda, então tinha mais mato do que construção. E o falecido marido dela, ele era um cara de 2,10 metros. O cara era gigante, ele era maior que o portão da casa. Aí numa noite de quaresma, ela começou a ouvir muitos latidos de cachorro na rua, barulheira, assim. Aquele clássico bairro onde tem muito cachorro de rua, que todo mundo é dono de todos os cachorros. O cachorro só entra e come e boa, é isso. O cachorro não tá maltratado, mas ele tá na rua. É de todo mundo. E tava todos esses cachorros latindo, gritando, os cachorros chorando, assim, sabe quando o cachorro toma uma porrada e dá aquele ganido? E minha avó começou a ficar preocupada, porque não era uma coisa normal de acontecer. E, de repente, esse falecido marido da minha avó chamou ela e falou assim: ô Nena, é como a gente chama a minha avó, vem aqui no portão aqui pra você ver um negócio. Então ela foi, só que ela é bem baixinha, eu tenho 1,60, ela tem 1,50, então ela ficou olhando pelo vão do portão onde passa a corrente pra travar, juntar as duas partes do portão e travar. Ela ficou observando ali, mas não conseguia ver, né, porque ela não tinha o mesmo campo de visão que esse marido dela, que era muito mais alto que o portão. E ela continuou esperando, e o barulho do cachorro foi ficando mais alto, como se estivesse vindo em direção à casa, que era uma casa de esquina. Até que ela conseguiu ver. Primeiro ela viu uns cachorros correndo, eles iam até lá na frente da rua, voltava correndo em direção à origem do barulho. E um cachorro que ela viu, ele saiu rolando, assim, como se alguém tivesse jogado ele. E alguns poucos segundos depois, ela viu um cachorro muito grande, muito grande. E ele era de 4, ela disse que de 4 ele tinha o tamanho dela, 1,50 no caso. Ele tinha aquelas orelhas muito grandes, assim, que até chegava a bater e fazer aquele som, aquele estalado de palma. Fedia muito, fedia muito. Ela falou que fedia tipo enxofre. E ele tava andando no meio dos cachorros, e os cachorros atacavam ele, e ele nem parecia sentir dor, nem se incomodar. Mas em algum momento ele dava uma porrada no cachorro, que o cachorro ia longe. E o cachorro corajoso voltava ainda pra brigar com ele. Voltando na descrição da criatura, ele tinha um corpo... não era 100% cachorro, ele tinha partes parecidas com que lembravam mais humano, um humanoide de homem e cachorro. As pernas traseiras eram bem maiores que as dianteiras, que no caso seriam os braços, né? Ela dizia também que ele tinha
a caixa torácica dele, assim, o tronco, ele era largo, mas onde seria tipo a barriga, era bem mais afinado, assim, bem distorcido mesmo. A cara dele lembrava a de um homem misturado com a de cachorro. Ele não tinha um focinho muito grande, mas também não era a cara de um homem normal. Ele era muito feio, eu dizia que ela foi a coisa mais feia que ela já viu na vida dela. E vezes ele ia andando de 4, e vezes ele ficava em pé, caminhava um pouco e abaixava. E ela dizia que ele estava sempre farejando o ar. E ela já morrendo de medo, querendo sair dali. Porque ele começou a farejar o ar, ela estava pensando que ele estava procurando por ela. Só que daí o marido dela lembrou ela que algumas casas pra frente ali, virando a esquina, tinha acabado de nascer uma criança. A criança não tinha nem 2 meses, eu acho. Eu não lembro especificar os meses da criança. Mas não acho que não é um detalhe que importa muito. Era um recém-nascido. Ele farejou ar por algum tempo. E como se ele tivesse sentido algo, ele foi na direção dessa casa. E ele correu atropelando os cachorros que estavam assim. E ela não viu mais. No momento que ela viu ele correr para a direção daquela casa, ela se desesperou, correu para dentro de casa. Aí o marido dela foi atrás, eles fecharam a porta. E ela começou a rezar, né? Porque ela ficou preocupada que ela conhecia a mulher que tinha acabado de ter a criança. E de acordo com o que eles acreditam, o lobisomem gosta de comer recém-nascido, né? Ele tinha os pelos como se fossem faltando partes, como se ele fosse um cachorro sarnento, alguma coisa assim. Às vezes era pele, às vezes era só o pelo meio ralo, todo cinza, que é outro detalhe que eu esqueci de falar. Ele tinha o pelo todo cinza, era todo falhado assim, completo, peludo, e nem parecia com espinho, como vinha em alguns relatos no seu canal, no podcast seu e do pessoal do Paranormal FM. Era pelos mesmo, não tinha aquele aspecto grosso de espinho. Bom, esse primeiro relato foi o da minha avó materna. Isso aconteceu por mais ou menos por volta dos 1980, 1990. Algo um pouco mais moderno, entre aspas, assim. O da minha avó paterna já é um relato mais antigo, aconteceu quando ela era criança e hoje ela tem 85 anos, então isso aconteceu pelo menos há uns 70, 75 anos atrás. Mas eu vou explicar primeiro o contexto da situação para ficar mais claro o relato dela. Ela vivia com os pais, no caso o pai e a mãe dela, e mais 5 irmãos, em uma fazenda bem no interior, afastado mesmo assim, os vizinhos mais próximos eram 2 quilômetros de distância. Eles viviam numa casa simples de pau a pique, que é aquela casa feita de bambu com barro ou madeira e barro, depende aí da região. E a casinha era bem simples, bem precária, entre aspas, assim, era só 2 cômodos, tinha cozinha e o cômodo que eles dormiam, que era um quarto / estoque de ferramenta, que ficava as ferramentas deles lá, que eles usavam no dia a dia, e eles dormiam em sacos de palha, era bem simples mesmo. O pai da minha avó, ele já estava alerta, porque estava acontecendo muitas coisas estranhas ao redor, assim, animal sumindo, animal estraçalhado, e ele tava já alerta, suspeitando de que algo paranormal tava acontecendo, porque o pessoal naquela época tinha uma fé maior nessas coisas, né? E minha avó, um dia, ela ouviu o pai dela conversando com outros caras sobre as suspeitas dele, então ela ficava com muito medo de noite, e ela não conseguia dormir direito. E numa noite de lua cheia, ela começou a ouvir barulhos rondando em volta da casa. O pai dela já estava acordado, porque ele estava alerta com essas coisas. A suspeita dele deixou ele mais alerta. Então ele estava preparado para o que estava acontecendo. E esse barulho rondando a casa a noite inteira, durante um longo período, ela diz que eram umas pisadas bem fortes e pesadas, assim, parecia um galope. A respiração era muito ofegante, assim, como se estivesse sufocando sem ar, como se fosse um barulho de um ronco, de um porco ou de um animal raivoso. E aquela tensão muito forte, porque a casa é frágil. A porta era só vários pedaços de bambu amarrado assim para formar uma porta, que ela chamava de porta de bambu rachado. E não era só ela e o pai dela que estavam preocupados ali. Os animais em volta, eles estavam demonstrando agitação também, o que deixava a situação um pouco mais tensa. E de repente, assim, do nada o barulho parou, ela ouviu um galope muito forte em direção à casa, e aquela porta de bambu que ficava na única porta de entrada da casa, que é a porta da cozinha, voou pro quarto, né? Pro quarto de ferramenta, que era onde eles dormiam. E ela assustou e foi olhar o que estava acontecendo. E nessa que ela olhou na direção da porta, ela disse que ela viu um cachorro enorme em pé na mesa. Não exatamente em pé, mas sabe, meio agachado assim. Então, e ele tava olhando diretamente ali pro quarto, na direção do quarto. Ela não conseguia ver muito bem a feição da criatura, porque o que iluminava era uma fogueira que estava no quarto.
Eles não tinham nenhum lampião ali pra usar ali, porque eles deixavam mais próximo dos animais lá, que eles trabalhavam lá até tarde, então depois eles apagavam e iam pra casa, sem um lampião mesmo. Eles já sabiam o caminho, a noite era mais clara e tudo mais. Então o que iluminava era só a fogueira ali que esquentava eles no quarto também. Então ela não conseguia ver muito longe e ela não conseguiu especificar muito bem a aparência dessa criatura. Mas ela disse também que ele tinha as orelhas muito grandes, assim, que chegava a bater no joelho dele com ele agachado em cima da mesa e ele ficava rosnando e roncando. Ele tinha o pelo todo preto, com algumas partes falhadas também. O fedor, a mesma descrição, um fedor de enxofre. A criatura tinha uma aparência meio magra, porém forte. Era como se o tronco fosse forte, mas o resto do corpo também fosse todo meio esquelético, estranho. E, assim, uma aparência horrível. Ela disse que ela nunca esqueceu. Por mais que ela viu só poucos detalhes, ela nunca consegue esquecer aquela criatura. E a criatura rosnava com raiva, segurando a mesa. Ela conseguia ver as garras grandes da criatura também. E o pai dela estava acordado já, o pai dela estava alerta. Então ele puxou uma foice e correu para cima da criatura. E aquela criatura não estava esperando, que ele estava ali escondido na sombra. E na hora que ele partiu para dar o golpe de foice na criatura, ela pulou e saiu correndo em direção ao pasto. E ele começou a gritar o nome do cara que ele suspeitava que era José. Ela disse que ele gritava: volta aqui, José, seu desgraçado, você veio atrás da minha família, eu vou te matar. E ele corria em direção ao pasto, atrás do lobisomem, que no caso era esse José. E a criatura fugiu. Ele, claro que não conseguiu alcançar, porque a criatura é muito mais rápida. Ele voltou pra casa e ninguém mais dormiu, porque depois que a porta foi arremessada, todo mundo acordou assustado e ninguém mais dormiu. E no outro dia, logo no outro dia mesmo, ele e mais uns caras foram atrás de José. Só que o José já tinha ido embora. O José largou tudo: animal, roupa, ferramenta. Foi embora. Desapareceu. Esse aí ele não quis se identificar, sacou? Ele pediu pra me identificar ele como cidadão fantasma. Ele falou: não, eu não quero que me identifique, eu já contei essa história e riram de mim, então eu prefiro não me identificar. Mas, cara, essa história dele, a gente escutou nos relatos do episódio de lobisomem que os cachorros da vizinhança tudo maluco e alguma coisa correndo pela região, e os cachorros, à medida que o animal vai correndo e passando as ruas, os cachorros vão ficando loucos e latindo. E o cheiro também, muito forte. Ele fala que o cheiro era de enxofre. Outras pessoas relatam o cheiro de carniça. É mais ou menos o mesmo cheiro, né? Digamos assim. Pois é. E muito interessante, cara. E os animais apareciam mortos ali na região dele também, né? E o interessante, Jackson, esse aí que a gente comentou no início, que ele conta que ora o animal andava de 4 e ora ele ficava em pé, igual uma pessoa assim, e ficava farejando o ar. Pois é, e esse é um detalhe interessante, né? Apareceu em outros relatos aí que a gente viu nesse programa e em outros, né? E relatos que a gente recebe ou vê em livros e vídeos sobre o tema, né? Olá PH, olá Jax, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Matheus, eu sou de Contagem e eu vou contar 2 relatos pra vocês de lobisomem, o famoso bicho fera. Então, o primeiro relato que eu vou contar é sobre o meu avô, que viu esse bicho muitos anos atrás, acho que foi em 1999, 2000 mais ou menos. Eu lembro vagamente por causa do carro que ele tinha, era um Opala verde, Jade, lindo, maravilhoso. Mas irei contextualizar a história um pouco. Meu avô, já falecido, teve Alzheimer no final dos seus dias. E teve 2 coisas que meu avô lembrou nitidamente. Isso, de resto, meu avô esqueceu completamente. Era da minha mãe, a sua filha. Ele esqueceu de mim, seu neto, mas da minha mãe e dessa história não esqueceu. Ele contava ela fresco na cabeça, tranquilo, de um senhor de idade, de seus 80 anos, que não lembrava nem do seu neto, da minha avó negra, que ele chamava ela, ele não lembrava disso. Mas ele lembrava dessa história e de mais nada, tipo, de tão nítido, de tão fresco e tão forte que ficou nele, né? Então, ele contava pra gente. Isso, meu avô era caminhoneiro e tal, e ele tem família, né, em Leandro, e ele foi pra lá. E na estrada mais rápida, por lá, você passa por Pitangui e entra por Leandro Ferreira, pra ir Leandro Ferreira e tal. E nessa mata, ela é muito fechada, é totalmente a estrada de terra, tá ligado? Isso dá o que? Acho que dá uns 40, 50, 1 hora de carro, mais ou menos. E foi. Isso foi de noite e tal. Ele foi. E ele gostava muito de viajar à noite, estrada mais tranquila e tal, a lua. E foi.
né? Foi indo, né? E o velho não andava desarmado. O velho era cobra criada, não andava desarmado. Ele tinha um revólverzinho lá, né? Uma garruchinha e um facão, que o velho não era bobo. Aí ele foi, né? Chegando nessa estrada, ele viu alguma coisa, dizia ele que ele viu alguma coisa deitada assim no meio da rua, deitado no meio da rua. Ele pensou, não, pô, um cachorro, e foi indo. E o trem foi crescendo, foi aumentando. E ele pensou, não, é um boi, aqui tem muita fazenda e tal. E chegando mais perto, ele viu que não era um boi, tá ligado? Ele via e iluminou o farol. Ligou o farol, ele tava andando só com a luz da lua, porque lá ilumina muito, é um percurso muito bem iluminado, mesmo por causa da mata e tal, fechando em cima, mas é muito bem iluminado por causa da lua. E nisso que ele ligou o farol, ele viu. Ele conta que ele viu um bicho peludo, com algumas partes faltando de pelo, sabe, deitado. Dizia ele que ele via a parte da corcova, tipo, das costas do bicho, parecendo um osso, sabe, pontiagudo, as costelas meio que aparecendo, um negócio muito magro e esguio. E ele disse que o bicho tinha pelo faltando no corpo e ao mesmo tempo tinha, como se tivesse peladeira, sabe? E ele ligou o farol alto e o bicho acordou. O bicho tava dormindo. Dizia ele que o bicho tava lá dormindo no meio do mato, no meio da rua. E ele falou que quando o bicho olhou pra ele, ele viu o olho vermelho, igual sangue, ele descrevia. E nisso ele olhou pro bicho, o bicho olhou pra ele. Ele conta que o focinho do bicho era alongado, sabe? Tipo aqueles cachorro Doberman, focinho alongado, os dentes pra fora. E conta o fedor que era aquilo. Fedor. Nossa, ele conta claramente que era um negócio muito forte, muito nojento, sabe? Tipo, como se o bicho perdesse a carniça. E ele conta que o bicho levantou, sabe? De duas patas, igual gente. Conta que o bicho levantou igual gente e o peito assim meio peludo e alto, as pernas meio viradas para trás, com as orelhas caídas. Com as orelhas caídas, ele falava. E o velho ficou doido, deu uma ré para trás e começou a andar com o carro para trás e o bicho atrás dele. Contava ele que o bicho tava vindo atrás dele, andando para trás, e o bicho seguindo ele andando com o carro para trás, e ele resolveu dar um tiro pro alto para ver se assustava o bicho. Nisso ele contou que na hora que ele deu o tiro pro alto, o bicho parou e correu pro meio do mato pra fugir, sabe, ou para se esconder, tentar pescar ele de alguma outra forma, e ele resolveu voltar para trás. Voltou todo o percurso de ré, dizia ele, né? Voltou o percurso de ré e chegou em Pitangui e esperou o dia clarear para voltar aí. Nisso ele voltou de novo o percurso e disse que não aconteceu mais nada. E ele contava essa história claramente, mesmo com Alzheimer, ele contava tranquilamente, como uma pessoa que lembrava vividamente, como se fosse ontem, tá ligado? A história que ele contava, com seus 80 anos de idade, tranquilo. Agora eu vou contar a minha história com o lobisomem. Foi no mesmo lugar que o meu avô viu dele, no mesmo lugar. E eu e minha ex-namorada, fomos pra Pitangui, onde os avós dela moram. E tava em época de reinado, que é um feriado religioso lá e tal. E lá, nessa época, geralmente o pessoal faz uma caminhada noturna até o Leandro Ferreira. E coisa que eu acho que demora umas 2 horas, de caminhada, 2, 3 horas de caminhada, não sei direito. E o pessoal gosta de fazer à noite, por causa da lua e tal, do brilho da lua, das estrelas, porque dá pra ver. É bem bonito até. E minha ex-namorada, teve essa ideia brilhante de querer fazer isso. E eu falei pra ela, olha, não vão fazer isso, porque meu avô viu o bicho lá e eu não quero ver. E ela falou, não, vamos, que não vai acontecer nada. E ela insistindo, e eu falei, tá bom. Então aí nós fomos. Eu peguei uma lanterna, né, pra não ir totalmente no escuro, e um facão do avô dela, pra não ir indefeso, vai saber o que tem no meio da mata, um cachorro doido, sei lá. Então a gente foi, aí a gente saiu de lá, que era umas 1h da manhã, e no começo foi tranquilo, então a gente começou andando e tal, foi de boa, e eu comecei a escutar um negócio.
no meio da mata. Um negócio no meio da mata. E ela falou, não é nada não, desse bicho e tal. E ela tranquila, cética que só. E eu com o cu na mão. Morrendo de medo. E ela lá, tranquila, andando no meio da mata, né? Nós andando no meio da rua, assim, na estrada de terra. E eu com a lanterna ligada pra se carro vier, ver a gente. E nós íamos. Passou mais uma meia hora e eu continuando escutando barulho. Eu continuei escutando barulho. E ela nada, tranquila. E eu falei, mulher, vão voltar, que tem alguma coisa aqui. Ela, não, vão indo. E tá bom, nós foi. Passando um tempo, a gente viu um negócio sair da nossa direita pra esquerda. Saiu da mata direita, passou no meio da rua correndo e foi pra esquerda. A gente pensou, não, um cachorro, né? Tranquilo. E a gente continuou andando. Era um pouco na nossa frente, era mais acho que pouca coisa na nossa frente, mas não dava pra ver direito. A gente seguindo reto, na hora que a gente chegou aonde o bicho passou, eu caí no erro, cara. Eu caí no erro e eu olhei pra esquerda. Nisso que eu olhei pra esquerda, cara, eu vi o negócio mais feio da minha vida. Sem brincadeira. Era tipo um cachorro, sabe? Sentado igual cachorro, assim. E alto. Eu tenho 1,77 mais ou menos. E o bicho parecia da minha altura. Assim, sabe? Tipo, nós no meio da rua, eu olhei pra esquerda, eram uns 200 metros, assim, da onde que nós estávamos. E eu com a lanterna pra frente. Eu olhei, assim, tipo, foi tipo virada de rosto. Daí eu observei, tá ligado? Ele parado, sentado, olhando pra gente. Paradinho, sentadinho, igual cachorro, olhando pra gente. E deu pra ver por causa do brilho da lua. E, cara, era um bicho muito feio. Tipo, parecia cachorro mesmo, misturado com gente, não sei, um negócio muito esquisito, cara. E igual meu avô falava, o olho era vermelhinho. Vermelhinho, vívido. É um bagulho, tipo, estranho. Tipo, como se o olho tivesse inflamado, não sei dizer, mas era muito vermelho. E fedia, mas fedia tanto, fedia muito. Até hoje eu sinto esse cheiro de vez em quando. E era meio que tipo com as orelhas caídas, sabe? As orelhas eram caídas pra baixo. E tava olhando pra gente, normal. Ele parecia que ele queria ser visto, queria ser notado. Tava fazendo um barulho de propósito. E minha ex-namorada viu que eu olhei pro lado. E ela viu também. Ela deu uma parada. Eu segurei ela, puxei ela. E a gente continuou andando. Não falou o percurso inteiro, mas dava pra escutar o bicho atrás da gente, dava pra escutar no meio do mato ele quebrando os galhos, fazendo barulho. Queria ser notado, queria ser visto. Parecia que ele queria que a gente corresse, sei lá, se assustasse dele e corresse, tá ligado? Tipo, aquele frase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele queria que a gente visse ele e escutasse ele lá, tá ligado? Era muito esquisito. A gente não fez, ele seguiu a gente o trajeto inteiro, cara, até chegar à cidade, até chegar à entrada, assim, sabe? Quando o mato começou a baixar, começou a vir a estrada de terra, de chão, tá ligado? Normal, assim, sem mato. Ele seguiu a gente o trajeto inteiro, fazendo barulho, fazendo, assim, sabe? Ele não uivou em momento nenhum. Não teve uivo, tipo, as pessoas contam de uivo de lobisomem e tal, mas não teve. Eram uns grunhidos, sabe? Tipo, meio que animal, meio humano. E não era alto, era baixo. Era só pra gente escutar, pra saber que ele tava lá, sabe? Pra saber que ele tava fazendo presente no nosso trajeto. Parece que ele queria assustar. Parece que, não sei, cara. E foi a situação mais amedrontadora da minha vida. Eu tremo só de lembrar daquilo. Porque até hoje eu vejo ele na cabeça, sabe? Era um negócio meio com pelo, sem pelo ao mesmo tempo, parte humano, parte cachorro. Era um negócio esquisito. E esse foi o meu relato. Esse relato que o Matheus mandou pra gente, em Pitangui, Minas Gerais. Eu fui muito em Pitangui. Quando eu era mais novo, eu tinha uma ex-namorada que a família dela toda era de lá. E eu fui muito pra Pitangui. E lá, cara, é uma cidade, assim, muito religiosa. Muito religiosa mesmo. É aquele pessoal de tradução religiosa que faz aquelas novenas de oração na quaresma. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Quando falece alguém na cidade, eles anunciam no alto-falante o falecimento. Então, é uma cidade pequena, assim. Todo mundo se conhece e muito religiosa.
E esse caso dele aí, cara, casa bem assim com esse espírito da cidade de o pessoal é muito religioso e eles evitam tocar um pouco nesse assunto, porque depois eu conversando com ele falou que o pessoal lá evita muito tocar nesse assunto, esse tipo de coisa, sacou? Como se fosse alguma coisa do mal. E ele conta que ele viu esse suposto lobisomem num lugar que o avô dele havia visto anos antes. O mesmo animal, mesma descrição, tudo praticamente no mesmo local. Eu achei muito interessante o relato dele pela cidade. Que esse tipo de coisa lá na cidade o pessoal não comenta muito, mas acontece lá. Pois é, isso é um detalhe interessante, né? Ali já forma uma área de incidência, né? De aparições, assim, né? Será que tem outras pessoas que tiveram o mesmo tipo de experiência no mesmo local? Seria uma coisa interessante, né? Só que vai ser difícil saber, porque o povo local não gosta de comentar muito, né? Exatamente. Às vezes aconteceu com várias outras pessoas, mas como é que eu posso dizer? Pelo costume de lá ser não tocar muito nesse assunto, ninguém fala. Mas eu acho que tem bem mais casos lá do que a gente sabe. Em comunidades religiosas, geralmente é assim, né? A pessoa não gosta muito de falar sobre determinados temas, né? Pois é, são mais fechados mesmo. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Olá, PH. Olá, Jackson. Me chamo David. Sou de São Pedro, interior de São Paulo. Bom, o meu relato ele ocorreu em 2001, entre o mês de janeiro e fevereiro. Aqui na nossa cidade temos um mirante, que na época era um bairro que estava começando a ser construído aqui na cidade, e ele fica numa parte mais alta da cidade. E esse bairro ele era usado por bastante jovens que ia lá beber, namorar e tal. E para ter acesso a esse mirante, tinha 2 acessos. O primeiro era para uma estradinha de terra, bem precária assim, que ela não era tão íngreme, que você conseguia ter acesso fácil com um carro, e a outra que passava ao lado de um hotel fazenda que era bem íngreme e de paralelepípedo. Então geralmente o pessoal não gostava de ir por essa de paralelepípedo, porque o carro geralmente derrapava e era difícil de chegar. E um final de semana um amigo meu veio para a cidade e decidimos ir nesse mirante conversar. E fomos pela estradinha de terra, e chegando nesse mirante, quem para o carro virado à direita tem a visão toda da cidade iluminada, né, durante a noite. E quem para com o carro virado à esquerda tem a visão do pasto bem grande, que hoje em dia já virou um outro bairro e mais ao fundo virou plantação de cana. E ao fundo desse pasto tem a Serra do Itaqueri, que é a serra que cerca a cidade de São Pedro aqui. Então eu com meu amigo chegamos pela estradinha de terra e paramos virado sentido a serra, ao pasto. Dividindo esse mirante do pasto, tinha uma cerca de arame farpado. Paramos uns 15 metros, mais ou menos, 15, 20 metros dessa cerca, porque o mato estava bem alto, tal, tudo, e a gente ficou com medo de parar muito ali perto, assalto, alguma coisa assim. E conversando, tal, no decorrer da conversa, lembrando que não era noite de lua cheia, mas o céu não estava tão... O céu, à noite, não estava tão escuro, tava aquela luz de noturna mesmo, era por volta de umas 11, 11h30 da noite, e eu vi um animal passar correndo no meio do pasto, mais uns 5, 6 metros depois da cerca ali passando. Aí eu falei pro meu amigo assim, eu falei, olha, deve ser algum cachorro, né, correndo atrás de algum animal aí, porque aqui na cidade tem bastante cachorro abandonado. Eu falei, deve ser algum cachorro perdido. Ele falou, deve de ser. E continuamos a conversar, e o animal passou novamente no sentido contrário, correndo. E ele falou ainda, meu amigo falou assim, nossa, o cachorro deve estar na maior caça aqui, né, com os bichos aqui. E continuamos a conversar. E conversando assim, eu virei pra frente, né, e tinha assim uns 4, 5 metros da cerca, tinha uma silhueta parada, agachada, sentada, representava estar sentada na parte traseira, assim, igual o cachorro, virada pro carro. Eu fiquei olhando ali, daí meu amigo olhou e falou, o que é aquilo ali? Daí eu falei, não sei. Eu falei, acho que deve ser alguma pessoa que tá querendo vir assaltar aqui. E aquela silhueta parada, olhando fixo aqui pro carro, né? Até então só via a silhueta dele. Quando de repente ele abriu o olho. Eu não sei se ele abriu o olho ou o olho acendeu, ficou vermelho. 2 olhos dele ficou vermelho, mas não um vermelho assim que refletia como quando você bate o
farol, em algum animal que reflete a luz, não. Ficou um vermelho, como eu posso explicar? Um vermelho igual de semáforo, sem o brilho, mas é aquele tom de vermelho de semáforo. E ficou ali olhando. Eu com meu amigo começamos a entrar em desespero, que não sabia o que era aquilo, se era uma pessoa fantasiada com alguma coisa dentro da máscara, se era o que era aquilo. E começou a dar um desespero. E nós pegamos, batemos a porta do carro. No que bateu a porta do carro, o bicho se mexeu. A gente fechou, né? Bateu a porta do carro, ele se mexeu, ele veio um pouco mais pra frente. Daí ele começou a chegar perto da cerca, bem devagar, na posição ainda de quatro apoios. Quando ele andava, representava como um chimpanzé quando anda em 4 apoios nos nós dos dedos. Os ombros faziam aquele movimento, sabe, de subir e descer. E ele veio, a cor, assim, deu para, quando ele começou a chegar mais perto, deu para ver que ele era um tom de um marrom. Eu não sei descrever para você se era o brilho do pelo, se era o brilho da pele dele, sabe, refletia um pouco assim de brilho no corpo dele. Ele veio e a gente naquele desespero, coisas assim de segundos, a gente naquele desespero ligando o carro, ele ficou na posição bípede e pulou a cerca. Ele pulou assim, uma cerca de 5 fios de arame farpado, ele pulou como se não fosse nada, como se você estivesse subindo um degrau. Ele pulou a cerca, voltou no 4 apoio e continuou vindo em direção do carro. E a gente tinha deixado numa posição que ficava fácil de manobrar e sair. Pegamos, ligamos o carro e saímos com o carro. Ele não se intimidou com o carro, ele continuou vindo, mas assim, não numa velocidade de como se tivesse um animal caçando, mas ele continuou vindo na direção no 4 apoio. A gente saiu acelerando, ele acelerou um pouco, ele entrou meio que em galope e descemos a estrada de terra, que era bem esburacada, fazendo manobra com o carro, descemos, e ele continuou vindo atrás, que eu tava olhando, meu amigo tava dirigindo, ele vindo atrás, eu vi o vulto dele vindo, e aquele olho vermelho brilhando, e daí da hora que a gente chegou numa parte mais iluminada, ele parou, e a gente continuou com o carro, e naquela noite a gente ficou assim, o que era aquilo, né? E especulando, deve ser acho que era alguma pessoa que estava fantasiada, querendo assustar. Eu falava pra ele que, não, eu acho que é o lobisomem que tava ali. E passou. Eu comentei com 1 ou 2 pessoas, mas é aquelas coisas que quando você conta essas histórias, sempre vai ter alguém que vai tirar sarro. E guardei pra mim isso daí. Há uns 2 meses atrás, uma cliente minha estava no meu salão, eu conversando com ela, e ela gosta muito desse assunto de ufologia e tal. Contei essa história pra ela. Daí ela falou assim, ela parou, ela olhou pra mim e ela falou assim: David, a estrada que vocês estavam era a de terra ou a de paralelepípedo? Eu falei, na de terra, a gente subiu e desceu pela de terra. Daí ela falou assim, porque nesse mesmo ano, ela falou, nesse mesmo ano, só que não foi no começo do ano. Ela falou, foi por volta de abril, eu com meus amigos subimos a pé pela estrada, pela rua de paralelepípedo, para ir tomar vinho no mirante. E a gente, da hora que estava quase chegando no topo do mirante, uma criatura saiu do meio do mato, uns 10 metros à nossa frente, saiu do meio do mato andando em 4 apoios, parou no meio da rua, ficou de frente com nós, daí todo mundo começou a gritar, ela falou que estavam em umas 5 pessoas, todo mundo começou a gritar, ela levantou em 2 apoios e correu pro meio do mato, e viu o pessoal desceu correndo, e daí eu falei assim, provavelmente pela sua descrição foi a mesma criatura que eu vi e a que você viu. E daí quando ela contou isso eu falei, então não era alguém fantasiado, era realmente ou chupacabra ou lobisomem ou sei lá, um Grey. Era muito estranho e ele não tinha uma estatura grande, era de uma criança de 10, 11 anos mais ou menos a estatura dele, e os braços dele eram um pouco mais longos, mas não era muito alto não, mesmo quando ele ficou bípede, mas a facilidade que ele pulou a cerca foi muito, assim, num salto, como um canguru pula, ele pulou a cerca. Bom, esse é o meu relato.
E também eu tenho um ocorrido, assim, de quando eu era criança. Nós estávamos voltando de uma festa da cidade vizinha e a estrada era não era duplicada, nada, era bem estrada de interior. E teve um certo ponto da estrada que a gente passou, tinha um animal morto no acostamento e tinha o que parecia ser um cachorro em cima daquele animal comendo o bicho morto ali. E eu lembro que meu pai tinha um Fusca na época e eu vinha naquele coxinho que tinha atrás do Fusca. E tava meu pai com a minha mãe e eu atrás. E meu pai falou, olha, o que é aquilo? Assim, do que a gente passou, eu não sei, era um cachorro, alguma coisa. E eu me lembro que ele ergueu a cabeça e o rosto dele era branco. Era muito estranho. Eu tive muito pesadelo depois daquilo lá. Cara, esse relato do David, ele pra mim foi um dos que mais mexeu comigo, assim, porque eu me imaginei no lugar dele. E, cara, esse aí eu não tenho como falar que é lobisomem, porque esse aí pra mim tá na cara que é um chupacabras. Que correu atrás dos caras, sacou? E, cara, ele acelerando e o bicho atrás deles com o carro. Você imagina o cagaço que eles não passaram. Pois é, e estar frente a frente com uma criatura assim, que você não conhece, uma criatura desconhecida, que ameaça, amedronta, não é algo fácil não, hein? Cara, eu conversando com ele depois que ele mandou o relato, ele falou que é uma coisa que ele não tira da cabeça, porque o bicho era muito grande, o bicho fedia demais, e ele falou assim, cara, eu achei que o bicho ia pegar a gente e ia morrer. Agora, você imagina, Jackson, você tentando fugir ali de ré com o carro, porque o bicho olhou pra você e falou, não, eu vou pegar eles, e tá indo atrás, você dando ré e o bicho vindo pra cima, cara. Você tá louco. Esse, pra mim, esse relato dele foi o que... esse aí eu não tenho dúvidas, pra mim era um chupacabras. Eu tenho certeza absoluta. É um relato muito interessante. Essa questão de ver a criatura assim e se assustar, cara, eu lembro, né? Tive aquela experiência na Serra do Mar, aqui no Paraná, de algo que nos seguiu e eu não sabia o que era. Isso, já meteu medo em todo mundo, né, naquele dia. Não era um animal silvestre, isso a gente sabe, né? Era alguma coisa que a gente não sabe dizer o que era. Assim, a gente sabe que não era natural, né? Mas o que seria especificamente, até hoje a gente não sabe. Cara, essa parada aí de uma hora é lobisomem, outra hora é chupacabra que me buga. Como é que isso funciona? Putz, foda. Mas vamos lá que o próximo relato é muito legal também. Antes de vocês ouvirem esse relato, eu vou só colocar o que o Edson me mandou aqui, porque ele ia tentar pegar um relato maior com a avó dele, mas a avó dele parece que não gosta muito de tocar nesse assunto também. Tanto que quando ele falou com ela que ele tava gravando o que ela falou pra ele, ela não gostou. Eu falei, tenta pegar um relato ali com ela, com mais calma, detalhes. Ela não gostou. Ela falou, não quero que você conte isso, não, eu não quero que os outros me escutem contando isso aí, porque isso já deu muito problema pra minha família. Vocês vão escutar o relato da avó dele daqui a pouco, mas vamos lá. O que ele me falou quando ele me chamou? Melhor, eu vou ler a mensagem que ele entrou em contato comigo no Zap, contando o caso, antes de eu colocar o relato da avó dele. Vamos lá. Fala, PH, é o Edson. Falei com você lá no Instagram sobre o caso que aconteceu na infância da minha avó paterna, sobre lobisomem. Depois que escutei o episódio de Chupacabras de vocês e o episódio Ataque no Frigorífico da Rádio Sobrenatural, me veio à mente esse caso. Hoje ela tem 77 anos, nasceu em 46, então isso aconteceu mais ou menos em 1950. Ela morava em uma cidade do interior da Bahia, e certo dia, já anoitecendo, aconteceu esse ataque. Ela disse que já estava anoitecendo, não dava para enxergar muita coisa, mas era nítido que o animal que estava ali perto dela tinha um formato de cachorro, muito grande, e que em alguns momentos ele conseguia ficar de pé. Esse bicho atacou um cavalo que estava com a carroça que ela estava andando, mas o cavalo ficou muito agitado se defendendo. E foi nessa hora que a mãe dela pegou um facão e foi pra cima do bicho pra defender o cavalo. Naquela época, o cavalo custava uma fortuna, né, cara? Era tipo um carro. E o bicho foi pra cima delas. E a mãe dela, da avó dele, acertou o bicho com vários golpes de facão. Vários.
A avó dele falou que parecia um cachorro grande, mas ele não latia e diz que gritava, como se fosse uma pessoa, só que uma pessoa muito feia, assim, com dor. Esse bicho acabou desistindo de atacar o cavalo por causa das facãozadas que a mãe da avó dele estava dando, mas quando foi de manhã, que eles estavam na cidade lá, chegou a notícia que tinham encontrado um corpo de um homem nu, morto, com vários golpes de facão, cara. E aí ele conta, ó. Aí elas ficaram vários dias na roça escondido, com medo de terem algum envolvimento na morte, com medo de serem presas, porque ninguém ia acreditar nelas que elas atacaram um animal. Mas no final ficou, igual ela falou, um crime comum lá na cidade e acabou caindo no esquecimento. Eu acho que até por isso, Jackson, que a avó dele não gosta muito de tocar no assunto, porque ela tem medo de ser, aspas, incriminada pela morte do cidadão, né? Pois é, né? É um medo justificável, né? Porque ela tentou se defender, né? Defendeu o animalzinho lá, o cavalo, né? Quantos casos assim não existiriam nas áreas rurais do país, hein? Pois é. Deve ter muitos casos assim, talvez até com algum tipo de evidenciação, alguma coisa assim, né? E que a gente acaba não sabendo. Pois é, e eu queria muito que a avó dele tivesse contado essa história toda, porque vocês vão escutar aí o áudio dela, quando ela contando isso, você vê assim na voz dela que ela não tá mentindo, ela não tá contando uma história, sacou? Eu achei muito legal. Quando um relato vem de uma pessoa mais velha assim, eu dou bem mais credibilidade. É você ver a honestidade da pessoa, né, em relatar isso. Eu lembro, meu filho, da história do lobisomem. Eu era pequeno, mas sua avó lembra. Eu contei essa história, você ainda era pequeno, você ainda lembra, meu filho? Pois é, sua avó lembra, meu filho, desse lobisomem. E esse cara morreu. Eu lembro, meu filho, direitinho, sabe? O cavalo se assustou e derrubou a carga toda de mandioca no chão. E esse lobisomem entrava na frente, o cavalo ribava as patas pra cima. Minha mãe meteu o facão nele, sem saber o que era. Vinha um lobisomem de novo, me escondia atrás do cavalo, o cavalo tornava lá, ribava as patas pra cima. Agora minha mãe tinha muita coragem, hein? Eu sei que ele queria comer nós, o lobisomem. E esse homem, ele virava lobisomem lá na cidade. Obrigado, meu filho, fica com Deus. Deus te proteja. Eu vou assistir a missa. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Bom, e chegando na reta final aqui dos nossos relatos, eu tava conversando outro dia no grupo lá dos nossos apoiadores com o Ramon. Ramon, grande abraço, meu amigo. E ele lançou lá no grupo a história do zumbidor de Itamaracá. Você conhecia essa história, Jackson? Não, eu não conhecia. É um elemento folclórico, tipo, mais restrito à região, né? Então, a gente não vai encontrar isso em livro, em documentário sobre folclore, né, regional, assim, é uma coisa bem mais restrita ali. Eu chamo de folclore, mas não quer dizer que seja um mito inexistente, né, até porque folclore, ele surge de experiências reais, né, daí passa por uma interpretação da pessoa. E é interessante porque várias regiões do país têm relatos, tem histórias, tem lendas, coisas de folclore que são restritas àquela região. Lá onde a minha avó morava, quando ela era viva, eu tenho meu tio, né, que mora lá ainda. Meu tio, ele gostava muito de caçar no passado. Por umas 2 vezes ele conhece toda a região, ele já conhecia as trilhas por onde ele passava. E em 2 ocasiões, de repente, ele passou por um local onde havia uma árvore que 1 dia, 2 dias antes não estava lá. A árvore aparecia lá naquele local onde ele estava passando, e ela geralmente estava carregada de frutas. E era geralmente uma laranja muito doce, que ele coletava e colocava no embornal, né, pra continuar a caçada dele e tudo. E depois, às vezes, voltando no final da tarde, ele passava pelo mesmo local e a árvore não estava mais lá. E ele ia olhar no embornal dele e as frutas estavam todas podres. Sério? Ele passou 2 vezes por essa experiência. E caramba, eu velho. costumo chamar isso de árvore fantasma, né, mas é interessante ele relatando essa experiência dele. Bem, PH, Jackson, ouvintes do Acredite Se Quiser. Esse relato chegou por intermédio de uma amiga, quadrinista e escritora, Roberta Cine, que, por sua vez, ela recebeu de fonte que teve contato direto com a história. Contam que o zumbidor de Itamaracá foi visto pela primeira vez em meados de 1990, com cerca de 1,5 metro de altura, com olhos grandes, espinha nas costas e longas garras. Essa criatura, ela estaria matando animais domésticos pela ilha e se alimentando de seu sangue. Seria talvez uma espécie de
chupacabras. O diferencial vem justamente das descrições de quem presenciou o ataque da assombração, pois ele emitia, ou emite, vamos colocar assim, um barulho parecido com um grande enxame de abelhas, um zumbido, daí o nome popular. Não existia internet na época, Foi visto pela primeira vez por um morador bastante conhecido em Itamaracá e já falecido, com mais de 90 anos na época do relato, olha só, um velhinho. A história é a seguinte: estava em casa, quase 11 da noite, e minha cadela começou a latir sem parar. De repente, senti algo estranho dentro da minha cabeça, no ouvido, como se um mosquito tivesse entrado nele. Levantei e fui até a janela tomar um ar, na esperança de melhorar a tontura. Foi quando vi o bicho, olhos vermelhos, de altura de uma criança, em pé nas duas patas. Quando tentei me mexer para ver melhor, ele deu um pulo para trás, assustado. Fiquei com tanto medo que tranquei a janela e só saí de casa no dia seguinte. No quintal, vi minha cadela, morta, completamente seca, sem uma gota de sangue. Minha mulher percebeu que, embaixo da axila, da pata, tinha um buraco, igual os feitos por broca de furadeira. Aí, os ataques da criatura continuaram na região do forte em animais de rua. É uma criatura esquiva e que se adaptou para caçar na ilha sem ser descoberta. O pai de um ajudante de pedreiro da ilha encontrou a carcaça de um zumbidor, segundo ele. O rapaz, que era criança na época, recorda que o bicho tinha uma pele oleosa, cheio de veias e que cheirava mal. O pai dele, apavorado, queimou a criatura. Meu pai, homem criado da roça, nem quis mexer na carcaça, queimou ali mesmo, dizendo que aquilo não era coisa de Deus. E eu lembro muito daqueles olhos vermelhos. E aí? E agora, PH, Jackson, seria um suposto chupacabra antes dos chupacabras? A Roberta me enviou mais uns 2 áudios, quando eu indaguei ela sobre a procedência das fontes, pra checar direitinho e tal. E ela foi um amor, muito solícita, uma pessoa incrível. Ela enviou aí, segue os áudios dela. E obrigado pela oportunidade mais uma vez, e espero ter contribuído para com o Acredite Se Quiser. Essa história daí, eu peguei diretamente com um cara que ele fazia postagens sobre ET, Eu peguei, inclusive, só tinha essa postagem dele, assim, tava em texto, fotografia do texto, baixa resolução para ler, foi um sacrifício. E eu li, ele veio falar depois na minha postagem, tudo, mas isso aí parece que foi recolhido realmente com fontes de moradores locais. E parecia realmente muito verídico, por conta da história, em si, porque geralmente quando a pessoa vê uma coisa assim de extraterrestre, realmente tem um pouco dessa ideia de baixa frequência, eles emitem os sons que são captados, que causam confusão nas pessoas. Então parecia uma história bem verídica mesmo. Agora, para poder provar a respeito, eu não tenho como provar, porque realmente essa postagem foi única e eu colhi diretamente da fonte dele. Mas como a forma que ele relatou a história não era uma lenda, não. Era um negócio real. Inclusive, ele falou de gente que viu e gente que achou o corpo, E o corpo estava em estado de putrefação já. Mas aquela história, Tem outra história também de ET que eu coloquei de extraterrestre na minha postagem. Tem mais uma história de extraterrestre. E as histórias são sempre assim, Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que exista. Eu não descarto a possibilidade, não. Porque eu acho que é muito orgulho da gente, muita coragem da gente achar que nós estamos sozinhos no mundo, Eu acredito que do mesmo jeito que existe vida aqui, existe vida lá fora também. Falamos aqui de 10 relatos de lobisomem, ou chupacabra, como preferirem. Eu já falei que eu não consigo traçar a diferença entre um e outro, pra mim é tudo a mesma coisa. O que me buga muito é essa parada de, eu atirei num bicho e no outro dia tinha um cara com tiro no mesmo lugar, um cara morto. Esse ponto aí pra mim que, saca, não me faz conseguir ter claramente assim, é a mesma criatura, porque, cara, não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. Ou de repente, ele pode se transformar em humano e nessa criatura porque ele não é terrestre. Tem isso também, Uhum.
A gente falou várias vezes daquelas criaturas que se mimetizam e tal. De repente pode ser uma forma de camuflagem, ele de se transformar nesse tipo de ser. Não sei, cara. Eu não sei o que pensar. Cara, tem tanta possibilidade, né, cara? Se a gente for ver, desde aquelas mais científicas, e tem as opções naturais, tem as opções científicas, tem magia, tem um monte de coisa que pode ser. Pois é, cara. É a coisa que faz pensar, né? Até que ponto que a coisa vai para um lado científico e passa pro lado sobrenatural, do místico, assim. Porque, novamente, o lobisomem, que a gente conhece, a figura folclórica do lobisomem, do homem que se transforma nas noites de lua cheia e tal, e sai pra atacar os outros, é muito presente nesses relatos. Essas pessoas aí tiveram experiências de tentar entrar em confronto com esse ser, matar, e quando vão ver, mataram uma pessoa. Isso me buga. Isso aí é uma coisa que eu sempre vou bater nessa tecla. Isso aí é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não entra. Eu não consigo achar uma explicação racional pra isso. Tarefa difícil, né? Pô, a gente que trabalha com isso diretamente, cara, a gente não